Fala, meus amados irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus, o Pai, e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja para com a sua vida, para com a sua família. Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, eu vou estar retomando a leitura dos Salmos com orações. Nós paramos no Salmo 19. Salmo 19 não, Salmo 18. Nós vamos fazer hoje a leitura do Salmo 19. Possivelmente o versículo de número 1 do Salmo 19 seja um salmo que você possivelmente já leu. Se você já leu e não lembra, possivelmente você vai recordar, porque é um versículo muito conhecido. Há um outro versículo também muito conhecido desse Salmo de número 19. E o meu desejo é que esse salmo ele seja resposta para a sua vida, ele seja alimento para a sua alma, ele seja ali uma vitamina, um combustível para o seu espírito e que você possa ser robustecido e fortalecido na sua alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ao santo livro, como dizia os puritanos, o santo mandamento de Deus, com muito temor e com muita reverência, fazer leitura dessa palavra santa, viva e eficaz, em nome de Jesus. Salmos 19. A epígrafe diz a excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. E o salmista, de maneira poética, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala. Ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr a seu caminho. A sua saída é desde a uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Os dois versículos que possivelmente você já tenha ouvido ou lido neste salmo é o versículo de número 1 que diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E o outro versículo é o versículo de número 12 que diz: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu até dos que me são ocultos. O salmista, de maneira poética, impressionado com a beleza e a grandeza da criação de Deus, ele começa a ser inspirado, e possivelmente porque talvez conhecia a Torá, e lá no livro do Gênesis mostra toda a obra da mão de Deus na criação. Criação essa que ele vai refazer. Porque a Bíblia diz que se fará novos céus, no plural, e uma nova terra, onde habita a justiça.
Então a redenção é para a criação num todo. E o salmista está impressionado com isso. Ele diz que um dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Como que eles fazem isso? Ele diz, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Todo romper da manhã e todo anoitecer é uma forma da criação falar ao nosso coração que o nosso Deus é vivo e que é poderoso e que tudo Ele fez e tudo Ele faz. Na obra da criação de Deus, tudo que Ele fez, Ele falou que era bom e viu Deus que era bom. Mas em toda a perfeição da obra de Deus, o céu, o mar, a terra e tudo que nela há, Deus não dissera para ela que era muito bom. E Deus não dissera para ela, façamos a terra, façamos o mar, façamos os animais, façamos as árvores, as águas. Não, Ele não falou façamos a nenhum desses elementos a nossa imagem e a nossa semelhança. A única obra criada por Deus que Ele falou, façamos conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, fora o ser humano. É por isso que o salmista ele fica impressionado, ele fala, Senhor, quem pode compreender, perceber, assimilar os seus próprios erros? Então expurga-me até os que me são ocultos. Ele fala daqueles pecados subjetivos, a soberba, o orgulho, a altivez, a independência de querer viver uma vida sem Deus e não reconhecer que esse Deus ele existe, que ele é perfeito e a criação manifesta isso. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. As vozes dos pássaros, as vozes da noite, as vozes do dia, as vozes do mar, dos animais, das árvores. Eles manifestam a glória do Senhor. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E isso mostra que a palavra de Deus ela é perfeita, e o salmista ele fala isso. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria até os simples. Ele quer nos dizer que até os indoutos, eles têm a capacidade de perceber a grandeza de Deus, o poder de Deus e a existência do ser de Deus. A existência. Deuteronômio 30:19 diz que eis que põe os céus e a terra como testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o nosso Deus Criador, bondoso e amoroso, Ele nos aconselha, escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Porque os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. A lei do Senhor nos faz enxergar e perceber tudo aquilo que estava oculto diante de nós, mas quando a lei chega a nós, quando a palavra chega a nós, quando o verbo se faz carne, quando a palavra se manifesta, quando o evangelho nos é proposto, quando o Filho de Deus se revela a nós, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, entra em nós, ele alumia os nossos olhos. E o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. O salmista diz, eles são mais desejáveis do que o ouro, sim, mais do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor de favos. Ele fala de elementos que eram extremamente valiosos no mundo antigo. E ele quer falar que tudo que essa terra pode colocar como valioso, nada, absolutamente nada, se compara com a presença de Deus. Aí ele fala, também por estes, ou por eles, por quem? Pela criação, pelos elementos que, segundo o mundo, são valiosos,
nós somos admoestados. E ele fala que em guardar o temor do Senhor e a lei do Senhor, há grande recompensa. E que recompensa é essa? A vida eterna. E não só a vida eterna, porque há uma vida eterna sem Deus e há uma vida eterna com Deus. A recompensa é uma vida eterna com Deus, com a presença de Deus. Essa é a recompensa. Por isso, da soberba guarda o teu servo, para que a soberba não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Talvez a soberba, a altivez, o orgulho, seja um dos piores pecados que o ser humano possa cometer. Porque sendo soberbo, orgulhoso e arrogante, não tem condição de reconhecer os próprios erros. Porque o salmista faz uma pergunta retórica. Quem pode perceber, compreender, entender os próprios erros? Expurga-me até os que são ocultos, pecados subjetivos. Aí ele fecha com a chave de ouro. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Que salmo magnífico. Que nós possamos, amados, perceber e na nossa percepção termos a sabedoria e o temor no falar. Porque a natureza, sem a capacidade de juntar sílabas e verbalizar, ela fala sem linguagem, sem fala. Mas nós conseguimos ouvir a sua voz. E ela fala com sabedoria. E por que ela fala com sabedoria e com temor? Porque ela adora o Senhor, porque ela foi criada para adorar. E nós fomos criados para adorar. Por isso que o salmista fala, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Por quê? Porque do coração do homem procedem, muitas das vezes, os maus pensamentos. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então por isso que o salmista fala, sejam agradáveis as palavras da minha boca. Então que nós possamos, com os nossos lábios, porque o nosso coração está cheio da palavra de Deus, da presença de Deus. E que nossas palavras possam ser agradáveis a eles. E assim como os céus manifestam a glória do Senhor e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, assim possamos nós manifestar a grandeza de Deus com a nossa existência. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, diante desse salmo tão poderoso, Senhor, onde a criação manifesta a sua glória, o firmamento anuncia, revela, declara a obra das suas mãos, Senhor. Mais do que o ouro fino, mais do que o mel, mais do que o licor de favos, Deus, mais do que tudo aquilo que a terra, Deus, possa manifestar como valioso. Senhor, nada se compara à sua presença, nada se compara, Senhor, ao teu Espírito, nada se compara a uma vida eternal, ó Deus, diante do Senhor, te adorando com os santos anjos que declaram santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, ó Deus amado e santo, enche o nosso coração, enche a nossa alma com a tua presença, para que a nossa palavra, Senhor, seja agradável diante do Senhor. Pai santo e amado, ó Deus, expurga-me, Senhor, até os que me são ocultos, remove do nosso coração, Senhor, todo pecado que desagrada ao Senhor, Pai querido, que não glorifica o teu nome, Pai querido, que possamos ser transformados, lapidados, aleluia, pelo poder do teu Espírito Santo, para que possamos te glorificar, te engrandecer, aleluia, te enaltecer, sermos, Senhor, criaturas que fomos criados para ser conforme a tua imagem e a sua semelhança. Pai querido e santo, abençoai, Senhor, o teu povo, a tua igreja, que teu Espírito, Senhor, que a sua palavra, que é martelo que esmiuça a penha, venha quebrar todo o coração duro, endurecido, ferido, magoado, Senhor, ó Deus, pelas circunstâncias da vida, ó Deus, pelo pecado, pelo diabo, Senhor, que a tua palavra possa servir como bálsamo curador, que a sua
palavra possa servir como ferramenta de libertação, ó Deus, como instrumento de santificação, ó Deus amado e santo, diante da tua glória, nenhum espírito imundo possa ficar de pé, ó Pai querido, repreenda, Deus, toda hoste satânica, todo império das trevas, todo cabeça de legião seja, Deus, repreendido, anulado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, ó Deus, derrame a tua graça, o teu favor, a tua cura sobre os enfermos, dê sabedoria aos simples, para que eles não possam ficar, Senhor, inertes à tua lei. Te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado, que possamos fazer declaração um ao outro, assim como os serafins, na visão do profeta Isaías, declaravam uns para os outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, te dê força e fé, em nome de Jesus. Amém.